Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para fazer mais uma correção da nossa última atividade semanal, né? E desde já eu quero reforçar aquele mesmo pedido de sempre, que a gente possa cumprir todo o ciclo da semana, né? Desde o recebimento dos vídeos explicativos, com a atividade acompanhando, o período que vocês têm para responder a atividade e devolver a atividade, mas não para por aí. O ciclo é concluído com a correção dessa atividade. Muitas vezes a gente entrega a atividade deixando algumas questões em branco porque não entendeu, porque não conseguiu completamente, conseguiu só uma parte. Tem outras questões que a gente resolveu, mas não tem convicção se ela está certa ou não. E a gente só vai conseguir tirar essas dúvidas, né? Consolidar esse aprendizado do conteúdo acompanhando a correção da atividade. Então é um apelo que eu faço para que a gente possa cumprir todo o ciclo, né? Como eu disse, recebeu os vídeos explicativos, recebeu a atividade, respondeu a atividade, mandou, né, a devolutiva, mas não para por aí. O ciclo só é concluído quando a gente realmente acompanha a correção da atividade. É um momento propício para tirar dúvida, para conferir o que acertou, o que errou, para fazer aquela que a gente não conseguiu fazer porque não tem entendido alguma coisa, tá bom? Então vamos acompanhar a correção da atividade. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, não hesitem não, entre em contato comigo que eu vou tentar explicar da melhor forma possível para ver se a gente não fica com essas dúvidas guardadas, tá ok? Então bora lá, vamos seguir essa orientação, tá certo? Pessoal, o nosso conteúdo, né, está começando a ficar um pouquinho mais complicado porque está se concentrando realmente mais em cálculos. E nessa parte do conteúdo a gente tem, né, 3 tópicos nesse conteúdo, que vai falar primeiro em título ou teor em massa, depois título em volume e por último, molaridade ou concentração molar. Então a gente tem esses 3 tópicos, todos eles se concentram quase que totalmente em cálculos, mas as fórmulas vêm para que a gente possa ir utilizando aquelas fórmulas e calculando, tá bom? Algumas pessoas gostam dessa parte de cálculo, a grande maioria não gosta muito, tem dificuldade, então por isso que a gente vai fazer a correção passo a passo e espero que todo mundo acompanhe, tá bom então? Vamos lá? Sempre as primeiras questões são questões, a gente vai intercalando também com algumas questões teóricas, apesar de ser um conteúdo quase que estritamente de cálculo, né? A gente vai também abordando algumas, pelo menos o significado desse tópico do conteúdo, tá bom? Então a primeira questão diz assim: o que significa título ou teor em massa? Então eu posso chamar título em massa ou eu posso chamar também teor em massa, né? O que é que significa? Vamos lá? Então a definição diz assim: é a razão, quando ele diz a razão, ele está dizendo a divisão, ok? É a razão entre a massa dissoluto M1, por que que a gente coloca 1? Porque se a gente colocar só o M, é a massa da solução completa. Para representar o soluto, a gente coloca sempre o númerozinho 1 ao lado. Para representar o solvente, a gente coloca o número 2, tá bom? Então é a razão, quer dizer, a divisão da massa do soluto, que é M1, e a massa da solução, que é M. Então, para saber o que é título em massa, eu vou pegar a massa do soluto e vou dividir pela massa da solução completa, tá bom? Essa é a definição. E vamos ver aqui, já começando alguns de cálculo. Veja só. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução, informando o resultado para o soluto e para o solvente, feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Vamos lá. Dissolução, dissolver. Por isso que a gente vai ter uma solução. Nessa solução, a gente vai ter, compondo a solução, o soluto e o solvente. Nesse caso, vamos detectar quem é soluto, quem é solvente e qual vai ser o resultado da solução completa. Vamos analisar aqui. Quando ele diz assim, pessoal, 368 gramas de glicerina, essa é a parte que vai ser dissolvida na água. Então, 368 gramas de glicerina vai ser a parte do soluto, ok? 1.600 gramas de água vai ser a parte do solvente. É a água que vai dissolver a glicerina. E para saber, eu já estou vendo aqui quem é soluto e já estou vendo aqui quem é solvente. Para saber quem é solução, o que é que a gente faz? É só juntar os dois, né? É só juntar soluto com solvente que a gente descobre o valor da solução. O que é que diz aqui na questão 1? Ele quer o título. Ah, Globo, essa questão de porcentagem.
Quando a gente descobre o título, o resultado do título vai dar decimal, com vírgula, né? Abaixo de 1. Aí você vai pegar esse valor e multiplicar por 100. Quando você pegar o valor do título, é só multiplicar por 100 que você vai saber a porcentagem. Tá bom então? Ele quer saber a porcentagem do soluto e do solvente. Os dois vão ter que dar 100%, né? Soluto e solvente vão dar a solução completa. Vai ter que dar 100%. Tranquilo? A análise antes da gente começar a fazer o cálculo. Então vamos lá. Como é que seria essa fórmula aí? Que disse na primeira questão. Esse símbolozinho aqui que parece um T, na verdade é o símbolo do título, tá bom? Está dizendo a mesma coisa que a gente falou aqui na primeira questão, só que aqui está dizendo em fórmula algébrica, né? A fórmula do cálculo mesmo. Diz o seguinte, a M1, que é a massa do soluto, essa barrazinha aqui significa dividido, que é a razão, pela soma da massa do soluto e do solvente, porque não é dividido pela solução, a massa da solução, e o que seria a solução? A união do soluto com o solvente. Então o título é a massa do soluto dividido pela massa da solução, que é a soma do soluto com o solvente. Tranquilo? Então vamos começar a substituir. Ficaria como? Título é igual. Quem é a massa do soluto? A massa do soluto é a glicerina, 368. E a massa da solução é a soma do soluto com o solvente, ou seja, a glicerina, 368, mais a água, que é o solvente, 1600. Pessoal, a gente já começou a substituir aqui, mas tem que alertar uma coisa, viu? Aqui a gente já começou a substituir porque as massas estão equivalentes e são dadas de preferência sempre em grama, tá bom? Como aqui já está grama, está tudo em grama direitinho, a gente só jogou na fórmula e substituiu. Mas se tivesse vindo diferente de grama, a orientação é que a gente transforme em grama para poder depois fazer o cálculo, tá bom? A gente já colocou direto no cálculo aqui porque já estava tudo em grama, já estava tudo transformadinho, ok? Então bora lá. Já está aqui o soluto no seu lugar, né? O solvente também, para poder encontrar a massa da solução. Agora é só terminar o cálculo. Eu vou dividir 368 por 368 com mais 1.600 dá 1.968. Então, para terminar, eu vou dividir 368 por 1.968, né? Quando eu faço essa divisão, vai dar algo próximo a 0,187. 0,187. Isso aqui, lembra que isso aqui é o título, né? Isso aqui é o título do soluto, hein? A gente está descobrindo o valor do soluto, o M1. Então, 0,187, ele quer também porcentagem. Como é que eu transformo o número decimal em porcentagem? É só pegar esse valor e multiplicar por 100. É fácil. É só avançar a vírgula duas casas. Então, você vai tirar a vírgula daqui e vai contar duas casas e vai devolvê-la na frente, tá bom? No caso, vai dar 18,7. 18,7 de soluto, 18,7 de glicerina. Mas ele quer também para o solvente. Como é que eu faço? Não tem que dar 100%? A solução completa não tem que dar 100%? Então, se eu já descobri que 18,7% é de soluto, o que faltar para completar 100% vai ser de solvente, que no caso vai dar 81,3% de solvente. Juntando tudo vai dar os 100% da solução. Ok? Tranquilo? Acompanhando passo a passo, dá para entender, não é isso? Então a gente tem 18,7% de soluto e para descobrir quanto de solvente é só pegar 100% menos 18,7, vai ficar 81,3 de solvente. Ok? Tranquilo? Vamos agora para a nossa próxima questão. 3. Quantos gramas de água, aí no caso é solvente, não é isso? Quantos gramas de água são necessários para preparar uma solução a 20% em massa usando 80 gramas de soluto? Veja aqui, ó. Ele já diz a porcentagem, que através da porcentagem a gente já descobre o título, tá bom? Ele já disse o soluto e ele está querendo saber apenas o solvente, né? Que é de água. Quanto de água, quantos gramas de água a gente vai pressar? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. O soluto já está em grama, a gente já está o quê? Já está transformado. O que é que a gente tem que organizar aqui? Primeiro a gente tem que lembrar da fórmula. A fórmula do título que a gente fez na questão anterior é a massa do soluto dividido pela soma da massa do soluto e do solvente, ou seja, dividido pela massa da solução. Dessas três informações aqui, a gente já tem algumas informações, não tem? O título, né, 20%, qual é a relação entre o título e a porcentagem? 20%, né,
já é o resultado que foi multiplicado por 100. Então, para descobrir o título, é só fazer o inverso. 20 dividido por 100 vai dar quanto? Né? Ó, 20% é igual ao título. Né? 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Então, o título aqui, esse valor aqui do título, é 0,2. Eu peguei 20%, dividi por 100, que deu 0,2, tá bom? Então, já descobri o valor do título. Substituindo, eu vou ter, olha só a substituição. No título, 0,2, que a gente acabou de encontrar, é igual M1. M1 é a massa do soluto, né? 80 gramas de soluto. Então, no lugar de M1, eu obter 80, ok? Dividido por M1 mais M2, que é a massa da solução. Então, vou substituir M1 e M2, eu vou substituir por M, porque não é a solução completa, que é M, não é isso? E M1 com M2 vai dar a solução completa. Então, eu tenho 0,2 igual a 80 dividido por M. Fazendo aqui uma regra de 3, multiplicando em forma de x, eu vou ter M igual a 80 dividido por 0,2, tá bom? M vai ser igual a 400. Agora vamos ter uma certa cautela, tá bom, pessoal? Será que 400 já é a resposta? Será que já vai ser a letra A? Vamos analisar aqui o que é que ele está perguntando. M é a massa da solução completa, hein? M é a massa da solução. Ele quer saber a massa da solução completa? Quantos gramas de água? Ele não quer saber a solução completa. Ele quer saber de água, ou seja, ele quer saber apenas a massa do solvente. Então, olha só. Se eu já sei a massa da solução completa, que é 400, e eu já sei a massa do soluto, que é 80, dá para descobrir a massa do solvente, não é? Ou seja, 80 de soluto com mais quanto de solvente vai resultar em 400 de solução. É só subtrair 400 menos 80, né? Ó, lembrando que a massa do soluto é 80. Então, subtraindo, eu vou ter a massa do solvente, que é o que ele quer saber, massa da água, 320. 400, que é o total, menos 80 do soluto, vai dar 320 do solvente, que é a pergunta. No caso, vai ser letra D. Cuidado aí, ó, que tem uma casca de banana aí na letra A, para confundir a gente, tá bom? Mas não é a letra A só se ele quiser saber a massa da solução completa, que seria 400, mas ele quer saber só a massa do solvente. Por isso que a gente teve que diminuir a massa completa do soluto, que deu a massa do solvente 320, ok? 4. Explica o significado de título, né? É em volume, a gente já está passando para a segunda parte aqui, ó, título em volume, tá bom? Então, o que é que significa isso? É a razão, ou seja, é a divisão entre o volume do soluto e o volume da solução. É a mesma coisa do título em massa, só que aqui ao invés de massa, a gente vai falar de volume, tá bom? Mas é o mesmo sentido. Pega o volume do soluto e divide pelo volume da solução. É a mesma coisa anterior, só que agora é com volume e não com massa. Olha só a quinta questão. Comente por que nem sempre o volume da solução é igual à soma dos volumes do soluto e do solvente. Oxe, nem sempre vai dar isso? No volume pode ser que dê uma diferençazinha diferente da massa, que sempre dava igualzinho, né? Por que isso acontece? Olha só. Entre os líquidos, dependendo do rearranjo entre as moléculas na solução, pode haver contração ou dilatação volumétrica, ou seja, dependendo desses líquidos, já que é volume, dependendo do tipo de líquido, né, que a gente está unindo ali e do rearranjo entre essas moléculas, pode ser que haja contração, ou seja, pode ser que o volume final, né, da solução se contraia, seja menor, ou possa ser que se dilate, seja maior. E isso vai depender quais são os líquidos que a gente está utilizando nessa reação. Ok? Vamos agora para a parte de cálculo usando essa fórmula do título em volume, tá bom? O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Pessoal, vamos com calma aqui, vamos dar uma analisada aqui. Veja, primeiro, as medidas estão diferentes, né? Ó, tá ml, aqui ó, tá ml, tá vendo? De ácido acético, e tá litro vinagre. Então a gente tem aqui, ó, o vinagre é uma solução de ácido acético, né? Aquosa, água e ácido acético que forma o vinagre. Ele quer que a gente diga o título. Primeiro, para poder saber isso, vamos lembrar da fórmula. A fórmula é o quê? Ó? Título em volume é a mesma daquela da massa,
né? Só que aqui é volume, a gente colocou um V aqui embaixo, ó, pequenininho, para destacar que agora é o mesmo cálculo, só que com volume. O título em volume é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. Vamos olhar a substituição, como é que fica isso aqui? Olha só, título em volume. V1, o volume do soluto é quem? O soluto aqui, pessoal, é o ácido acético, né? Ó, tá certo? Então a gente tem aqui o V1, o ácido acético. Ácido acético é 55. Por que eu não usei 55? Porque a medida que eu tenho que usar padrão é o litro. Litro, então eu tenho que transformar ml em litro. Como é que eu transformo ml em litro? É só pegar o valor em ml e dividir por 1000. Quando eu divido 55 por 1000, eu vou ter 0,055, tá bom? Dividir por 1000 porque estava em ml, tá bom? Não esquecer disso. Tudo bem, tudo isso dividido pelo volume da solução completa. A solução completa é o próprio vinagre, né? Então, como está dizendo que é 1 litro de vinagre, então no volume da solução completa, que é o vinagre, já está prontinho 1 litro. Então é só dividir agora 0,055 por 1, que vai dar o próprio 0,055, né? Isso aqui é o título, viu? O título do volume é 0,055. Mas ele quer também a porcentagem. Como é que eu faço para transformar o título em porcentagem? É só multiplicar o valor do título por 100. Se quiser uma forma mais prática, como a gente já falou anteriormente, é só pegar essa vírgula que está aqui, ó, e avançar duas casas para a direita. Então, tirando a vírgula daqui e avançando ela 2 casas para a direita, ela vai dar uma porcentagem de 5,5, tá bom? Então, nós temos título 0,055 e a porcentagem 5,5%, ok? Vamos olhar aqui a nossa próxima questão. A 7ª questão diz assim: o etanol possui concentração em volume por volume de 93,3%. Como assim concentração em volume por volume? Então ele está dizendo aqui que o etanol, né, tem 93,3% de presença dele. E os outros porcento para completar os 100 é o que dilui ele. Então a gente tem aqui, ó, calcule o volume em mililitros, ml, né, de água existente em 10 litros desse álcool. Então a gente tem esse tipo de álcool, que é chamado etanol, e a gente tem uma concentração, presença aí do soluto aqui dentro de 93,3%. E os outros, né, 7,7% é o restante. Então, como é que a gente vai calcular? Primeiro, tem uma explicação passo a passo aqui para a gente entender. Veja só, 93,3% é de etanol. Olha só, de etanol. Portanto, o restante é de água, né? Para dar os 100%. O etanol é o soluto, 93,3%, e a água é o solvente, 6,7%. Os dois têm que dar 100%, tá bom? Assim, podemos fazer a seguinte regra de 3. A gente já sabe aqui, 93,3% de soluto, etanol, e o restante, 6,7%, de solvente, água, para poder formar os 100% da solução, ok? Então a gente faz o seguinte, como ele quer em ml, a gente pega aqui 10 litros e transforma em ml, que ele quer em, ó, ele pediu em ml, tá vendo? Ó? Calcula o volume em mililitros. Então, 10 litros, é só multiplicar 10 por 1000, que vai dar 10.000 ml do álcool. Quando ele fala do álcool, é da solução completa, tá bom? É da solução completa. Então, a gente tem 10.000 ml, que corresponde a 100%, certo? E aqui ele quer saber, né, o volume de água existente. Então, a gente vai ter aqui, ó, X, que corresponde a 6,7% de água, do solvente, né? Então, a gente tem aqui 10 litros, que é 10.000 ml, né? Que corresponde a 100%, e aqui X, que corresponde a 6,7%. Fazendo uma regra de 3, multiplicando aqui em forma de X, a gente teria o quê? Né? Teria 100 vezes X, 100x, né? E 10.000 que multiplica 6,7, daria aqui, corta um zero, daria 67.000, né? Então, 67.000 dividido por 100, que é a regra de 3 ficaria assim, 67.000 dividido por 100, daria 670 ml, né? Ele quer em ml, então 670 ml. Mas se quiser transformar para litro, é só dividir 670 por 1000, que vai dar 0,67 litros. Tá bom então? Para a questão, basta colocar 670 ml, que é o que ele pede, ml.
Mas se por curiosidade quiser passar para litro, é só dividir por 1000, que vai dar 0,67. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. A oitava questão diz assim: uma solução foi preparada pela adição de 4 ml de álcool etílico em 96 ml de água. Calcule o título em volume e a porcentagem em volume do álcool. Tá bom? Despreze qualquer variação de volume que possa ter ocorrido, porque a gente disse que às vezes pode dilatar ou contrair, né? Nesse caso ele está dizendo que não perdeu nada, nem ganhou nada. Então tudo se preservou aqui, a gente vai calcular direitinho. A gente começa fazendo o quê? Relembrando a regra. O título em volume é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. E como é que a gente vai detectar isso aqui? O título em volume seria, quem é o volume do soluto? O volume do soluto, 4 ml. 4 ml de álcool etílico. Nesse caso aqui, ele é o soluto. E a água é que é o solvente, né? Então, o soluto é o álcool etílico, 4 ml. Já está tudo transformadinho, tá vendo? Ó, ml e ml, tá tudo ok. Por isso que a gente já está pegando os dados, já colocando direto na substituição. Então, nesse caso aqui, o álcool, ele vem como soluto, 4. E o volume da solução, de onde foi que saiu esse 100? O volume da solução não é a soma do volume do soluto com o volume do solvente? Então, eu juntei 4 de álcool mais 96 de água, que deu 100, para poder dar o volume da solução toda, tá bom? Então, é 4 do soluto dividido por 100 da solução completa, que é a soma de 4 com 96, que vai dar 100, tá certo? Então, o título vai ser 4 dividido por 100, que vai dar 0,04. Mas ele quer também isso aqui em porcentagem. Como é que faz? Multiplica por 100. Você vai avançar 2 casas para a direita, que vai dar 4%. Ok? Tranquilo? 9. A 9 é a definição, né? Molaridade ou concentração molar. A gente já está entrando na terceira parte aqui do conteúdo, né? No terceiro item do conteúdo. O que seria a molaridade ou concentração molar? É a razão, outra fórmula, né? Outra regra. É a razão entre o número de mol de soluto e o volume de solução. Razão é divisão. Número de mol é uma medida que se dá para cada unidade de molécula de uma determinada substância, tá bom? A gente vai ver isso melhor quando estiver fazendo a substituição na fórmula, ok? A formulazinha é essa, ó. Então a gente tem esse Mzinho aqui desenhado, que significa molaridade, é igual a N1, né, que é o número de mol de um soluto, a gente vai ver como é que calcula, dividido pelo volume da solução, tá bom? Vamos ver aqui nas substituições. Olha só, N1 é a mesma coisa que M1 dividido por M1. Oxê, e é a mesma coisa? Não, veja que tem um M que é minúsculo e outro M que é maiúsculo. O M que é minúsculo é a massa mesmo, a massa dada em grama, tá bom? A massa da substância. E esse M1 maiúsculo aqui é a massa molar. Essa massa molar é dada em mol. Então a gente tem essas duas, essa aqui é a mesma fórmula, só que ela está representada de duas maneiras diferentes. Dependendo das informações que o problema trouxer, nós vamos utilizar a primeira fórmula ou a segunda. Geralmente é mais a segunda que se utiliza, tá bom? Ó, tá certo? Vamos ver aqui a partir da décima. A décima diz assim: calcula a concentração em mol por litro, ou molaridade, né, que é a mesma coisa, de uma solução que foi preparada de solventes 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro de água. Aí os dados. A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Ele já dá a massa molar prontinha aqui para a gente, que é 180, tá bom? Vamos ver como é que a gente organiza esses dados. Veja só, vamos relembrar da fórmula. A massa molar, a concentração aqui M, né, é igual a M1, que é a massa, né, a massa do soluto, dividido pela multiplicação da massa molar, que ele já disse aqui, ó, 180, tá bom? Vezes o volume, tá ok? Então, substituindo, a gente ficaria com o quê? Concentração é igual à massa do soluto. Quanto é a massa do soluto? 18 de glicose, 18 gramas de glicose. Então, 18, aqui no lugar da massa do soluto, dividido. Quanto é a massa molar? A massa molar, ele já disse aqui no finalzinho, ó, 180. Então, colocou 180. Multiplicado pelo volume. Quanto é o volume? O volume, ele disse aqui, ó, 1 litro. Então, 1 litro, colocou aqui no lugar do volume, tá bom? Todas as informações vieram, é só substituir. Então, vai ficar como? M é igual a 18 dividido. 180 vezes 1 é 180. Então, para descobrir essa concentração, é só dividir 18 por 180, que quando eu divido dá 0,1, tá bom? Então, essa concentração, quando divido dá 0,1,
No caso é letra A, ok? As informações vieram, a gente só substituiu, multiplicou, dividiu, bem tranquilo, tá ok? E vamos agora para a nossa penúltima questão, né, a questão 11, que diz assim, ó. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contém sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de sal de cozinha, que é NaCl, onde o Na vale 23 e o Cl vale 35,5, em uma panela grande. Assinala a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de sódio, que é NaCl. Enunciado enorme, né? Mas vamos separar as informações aqui direitinho, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a fórmula, né? A gente tem a fórmula, concentração é igual à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução, tá ok? Vamos olhar quais as informações que a gente já tem. Quais as informações que a gente já tem? Esse valor da concentração, ele já disse aqui no finalzinho, olha só. Que indica a concentração de 0,25, tá vendo? Concentração de 0,25, no lugar de massa eu já coloquei aqui 0,25, no lugar da concentração, ok? É igual a massa do soluto. Onde é que está essa massa do soluto? Aqui, ó, 117 de sal de cozinha, é o soluto, é a parte que vai ser dissolvida. Então, 117 gramas, 117, dividido por massa molar. Como é que eu descubro a massa molar? Pessoal, a massa molar é o seguinte, eu tenho sal de cozinha, um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, para saber a massa molar, é só você juntar todos os valores dos elementos que formam essa molécula. Então, eu tenho um sódio e um cloro. Então, eu vou juntar o valor de um sódio, que é 23, com o valor de um cloro, que é 35,5. Tá ok? Então, a gente somando 23 com 35,5 vai dar 58,5. Esse 58,5 veio da soma de 23 com 35,5. Tá bom? Então, quando a gente somou, deu 58,5. Agora, a gente vai fazer a regra de 3, né? E a regra de 3 vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? De onde foi que saiu esse valor de 14,625, né? 14,625 é a multiplicação de 58, quando faz a regra de 3, é a multiplicação de 58,5 vezes 0,25. Deu 14,625, que multiplica o V, que é igual a 117. Quem está multiplicando passa dividindo, então eu vou dividir 117 por 14,625, tá bom? Quando eu divido, dá 8, né? Então o volume, que é a pergunta aqui, o volume é de 8 litros, alternativa C. E agora a gente vai para a última questão, que diz assim, soro fisiológico contém 0,8 gramas de sal de cozinha. A massa molar é de 58,5, como a gente viu na questão anterior, né? Em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro é igual a, ele quer saber a concentração. Primeira coisa, lembrar da fórmula. A fórmula diz concentração é igual a massa do soluto dividido pela massa molar, né, do soluto vezes o volume da solução. Então, substituindo, a gente vai ter o quê? Ele quer saber a concentração, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, logo, se precisa transformar alguma coisa. Aqui a gente não precisa, né? Está tudo adequado, a gente vai só fazer a transformação aqui desse 100 ml. Então, a concentração será igual a M1, é a massa do soluto. Então, a gente tem 0,900. Esses dois zeros finais aqui não precisa colocar, né? Então, 0,9 apenas. Dividido por, a massa molar ele já deu prontinho aqui, ó, 58,5. 58,5 vezes o volume. O volume está em ml, vocês estão vendo, ó? 100 ml. Então, eu tenho que passar para litro, porque a resposta é em litro, a concentração é em litro, então eu tenho que passar esse 100 ml para litro. Como é que eu faço? É só dividir 100, que está em ml, por 1000. 100 dividido por 1000 dá 0,1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui, né, ó, 0,9 dividido por 58,5 vezes 1. Então, ficaria como? M é igual a 0,9. Quando eu multiplico 58,5 vezes 0,1, vai dar 5,85. E para terminar, eu vou dividir 0,9 por 5,85, que vai dar aproximadamente 0,154. Tá? Concentração 0,154, letra D. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham acompanhado. É um conteúdo relativamente mais difícil,
porque tem muita fórmula, né? Mas acompanhando o passo a passo, acredito que dá para a gente compreender. Qualquer coisa, se assistindo a correção, mesmo assim ficou dúvida, por favor, não fique guardando as dúvidas não. Entre em contato que a gente tenta explicar de uma forma melhor, mais compreensível, tá bom? Valeu, um abraço e até a nossa próxima aula.